Qualquer pessoa que você quer tirar de uma seita, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por ela. A oração é fundamental, é imprescindível a oração. Sem oração, a gente não consegue tirar ninguém de nenhum lugar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quem me convenceu do erro que eu me encontrava? O Espírito Santo, não foi ninguém, não foi minha mãe, foi o Espírito Santo. Então, por exemplo, eu tenho o caso de um amigo que eu evangelizei ele muitas vezes, debatia com ele, o pastor Lucian Benigno, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele conhece muitos originais da Bíblia, trabalhou inclusive na produção de algumas Bíblias. O Lucian foi muitos anos testemunho de Jeová. E ele ficava na Praça Ramos de Azevedo para debater com os teólogos. Conhecia grego, fez grego na USP, hebraico na USP. Um cara muito inteligente, o Lucian. E eu evangelizando o Lucian. Mas, o que aconteceu? O Lucian, no ônibus, uma senhora, uma irmã, falou: moço, Jesus te ama. Ele disse: obrigado, eu também amo Jesus. Ele disse: ah, mas moço, Jesus quer te dar vida eterna. Aí ele disse assim: quer dar vida eterna? Mas a vida eterna, a gente não tem certeza, ninguém pode ter certeza. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí a mulher disse assim: moço, eu tenho a certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E o senhor? E aí ele começou a questionar, o Espírito Santo trabalhando no coração dele. E aí ele fez uma oração dentro do ônibus. Ele disse: Jeová Deus, se o Senhor tem a vida eterna para mim, eu quero receber hoje. E ele sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. Chegou na casa dele, ele contou para a esposa dele. A esposa disse: você está louco, você está possuído pelo demônio. Ele travou uma guerra. E graças a Deus a esposa dele tomou uma decisão por Cristo. Todos os dois são batizados, os filhos estão firmes no Evangelho. Mas veja, é uma situação que mostra que é uma atuação de Deus. Então, oração é fundamental. Outra coisa, você tem que ler livros sobre o assunto, sobre a Assembleia de Jeová, mas do ponto de vista cristão. Por exemplo, tem um livro de um ex-ancião da Assembleia de Jeová chamado David Reed. Este livro está em português, inclusive, você encontra na internet. As Testemunhas de Jeová refutadas versículo por versículo. Então, o David Reed, eu conheço ele pessoalmente. O David Reed é um ancião, era ancião, se converteu, e ele escreveu um livrinho que ele vai de Gênesis a Apocalipse com os textos que as Testemunhas de Jeová citam para nós, mas todos eles com explicação bíblica. Muito bom o livro do David Reed. Até porque eles adulteram os textos. Isso, eles, claro, deturpam completamente a Bíblia. Então tem inúmeros livros do pastor Ezequiel Soares, da Assembleia de Deus. Eu mesmo ajudei ele a escrever alguns com pesquisa, eu ajudei o Ezequias. Então tem vários livros aí sobre adventistas, sobre mormons, sobre a teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição hereditária. Então você estuda esse material à luz daquilo que nós cremos. Não vai fazer um curso com os mormons, ou com os adventistas, ou com a Assembleia de Jeová, para saber o que eles creem. Não. Você pode se tornar um deles. Então, leia livros cristãos. Qualquer livraria evangélica, você vai ali na Conde Sarzedas, tem um monte ali de livros evangélicos. Então, estudou esses livros. O pastor Elias Soares está lá também. Isso, está lá a livraria dele lá, com toda certeza. Se ele não tiver, ele vai indicar onde tem. Então, você lendo esses livros, você vai estar estudando esses livros, você vai estar apto para refutar os argumentos dessa pessoa. Então, e não desista. Nenhum adepto de seita é ganho do dia para a noite. Então, tem adeptos de seita, como Testemunho de Jeová, como adventista, que já é mais difícil, então requer mais tempo. Tem pessoas que eu fui ganhar para Cristo depois de 6 anos evangelizando aquela pessoa. Então não é assim do dia para a noite. Tem que persistir. Não, um adepto de seita, porque ele está muito bem arraizado. E sair de uma seita, por exemplo, como Testemunho de Jeová, significa ter lepra. Até pouco tempo, alguém da família, por exemplo, quando a pessoa sai, não pode nem dar um oi para ele na rua, não pode cumprimentar. É verdade. Então, por causa disso, muitos não queriam sair da seita. Não querem sair, porque perde todo o contato. Perde o contato com a família, perde o contato com os amigos, porque o amigo da Testemunha de Jeová, por exemplo, é alguém que está ali dentro do salão do reino. Então, o ostracismo é muito grande dentro dessa organização religiosa. Muita gente se mata. Por exemplo, teve há pouco tempo atrás um rapaz que ele tirou a vida dele, porque ele estava desassociado, desligado da Testemunha de Jeová. Ele queria ver a filhinha dele.
E a mãe, que é testemunha de Jeová, não deixou. E ele entrou em parafuso, ele entrou numa crise existencial, entrou numa depressão, que o suicídio foi a alternativa para ele. Meu Deus. São muitos os casos. Muitos. Por exemplo, agora eu estou auxiliando um grupo de pessoas que, por intermédio da internet, das lives e tudo mais, e de programas até evangélicos, que eles passaram. Então, não tinha, na pandemia, não tinha culto, né? Aí esse pessoal começou a assistir os cultos online da congregação cristã. E muita gente viu a verdade, que não é aquela pregada pela congregação. E saíram. Então, eu estou ajudando um grupo lá. Um grande abraço para meu querido amigo pastor Odair, que é o pastor da Igreja Assembleia Cristã Bíblica de Barueri. Essa é uma igreja que tem 90% dos membros que eram da congregação cristã. 90% dos membros eram da congregação cristã. E eles vieram aqui em São Miguel, agora na nossa igreja, tivemos um culto, trouxeram a orquestra, uma coisa muito linda, foi maravilhoso mesmo. Então, veja, eu estou ajudando esse pessoal. Então, seitas como congregação cristã, a pessoa está arraizada lá. Sair dali é sair da graça. Não pode nem visitar outra igreja. Não pode. Então, aí a pessoa encontra a verdade. Ela é esclarecida por um programa como esse. E agora? Porque sair dali vai perder todos os familiares. Os familiares vão dizer, tá vendo? Olha aí, você está sendo enganada pelo diabo. Você caiu da graça. Você pecou contra o Espírito Santo. É incrível o número de pessoas que querem se matar. Porque sai da congregação, fica perdido. Porque não quer voltar. Não vai voltar. Porque perdeu a graça de Deus. Eles matam a pessoa. Não vai para outra igreja, porque lá não tem a verdade de Deus. E aí causa problemas sérios, essas seitas na vida de muitas pessoas. É bem complicado. É interessante porque você pega a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, Brasil para Cristo, qualquer igreja evangélica, você pode ir para uma outra igreja. Todo mundo é livre. Não tem esse negócio assim, se você sair daqui, vai perder a salvação. Se você sair daqui, Deus vai quebrar tua perna, vai matar teu pai. Para com isso. Para no com isso. Pentecostalismo tem. Para de macumbaria evangélica. Não, esses pastores que ficam amaldiçoando os membros que saem, né? Esses pastores são pai de santo gospel. É uma macumba evangélica. Eles falam que é uma boa cumba, né? Tem mais perguntas aí?